Olá, crianças, olá, jovens, olá, moças, rapazes, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui a nossa aula de geografia, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a população urbana do Brasil. Eu sou o professor Daniel Rosa, e se você ainda não é inscrito no meu canal, você já sabe o que fazer, né? Então vamos começar. O processo de urbanização no Brasil. Bom, primeiro vamos entender o que é urbano. Urbano na cidade. E o contrário da cidade seria as zonas rurais, né? Seriam as roças, as fazendas, os sítios, as campanhas, dependendo de onde do Brasil você estiver. Mas população urbana significa população que mora na cidade. Então vamos lá. Vamos entender como é que deu esse processo, né? Como que chegou a ser o que é hoje. A população que vive nas cidades é chamada de população urbana, né? Você estudou que atualmente a maior parte da população brasileira vive em cidades, mas nem sempre foi assim. Em 1940, há quase 80, mais de 80 anos, de cada 100 brasileiros, né? De cada 100 brasileiros, 69 viviam no campo. Isso significa que a maior parte da população brasileira era rural, morava na roça. A população urbana ultrapassou a população rural no período de 1960 até 1970. Desde então, a urbanização brasileira cresceu rapidamente. Observe o gráfico para nós entendermos, né? Então aqui, ó, qual que é o título desse gráfico, né? Brasil, população rural e população urbana, mas de 1940 até 2015. Repara aqui, ó, esse eixo vertical aqui que está como se estivesse em pé, refere-se à porcentagem da população, né? Onde 100% é o máximo da população brasileira. 80%, 60%, 40%, 20% e 0%. Então, o máximo da população é 100%. Tá ok. Agora embaixo, ó, esse eixo aqui, ó, mostra os anos, né? Isso aqui em 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010 e 2015. Essas informações aqui, ó, quer dizer o quê? Então vamos lá. Repare que cada ano tem dois gráficos, né? Tem duas colunas, ó. A verde, olha aqui para você ver, a cor verde refere-se ao quê? A população rural, que morava na zona rural. E população laranjada que morava na zona urbana, ou seja, na cidade. Então, em 1940, 69% da população rural vivia onde? Perdão, 69% da população brasileira vivia na zona rural. E 31% da população brasileira vivia onde? Né? Zona urbana, né? Nas cidades. E ó, olha para você ver aqui, ó, com o tempo, essa coluna verde que representa a população rural foi diminuindo, ó. 69, 64, 55, 44, 32, 24, 19, 16 e em 2015 eram 15% apenas da população brasileira, apenas 15% da população brasileira vivia na zona rural. E o contrário, ó, de 1940 até 2015, repara aqui que essa coluna laranjada mostra a população que morava na cidade, ó. Foi só subindo, 31, 36, 45, 56, ó. Em 1980 era 68%, ó. Em 1991 era 76%, e em 2015 eram 85% da população brasileira morando nas cidades, né? Na zona urbana. Aqui vocês vão responder, né? A número um, a número 2 e a número 3. Vocês vão interpretar as perguntas e vão respondê-las. É muito tranquilo, já expliquei bastante aqui, bem detalhado, essa atividade para ficar fácil para vocês responderem. E aqui tem um pequeno texto do Girard, né, Eduardo Paulon Girard, onde ele fala sobre a população urbana no Brasil. A região sudeste, né, que é a maior região, tem a maior população e a região mais rica do Brasil, foi a primeira a apresentar a diminuição da população rural, o que ocorreu já na década de 1960. A modernização da agricultura, de intensificação, né, da industrialização, né, começou a surgir mais indústria, começou a diminuir a quantidade de pessoas na zona rural que precisava para plantar.
Aí, a partir da década de 1960, explica essa dinâmica, né? Ou seja, se diminuiu a quantidade de pessoas que precisavam para poder plantar e colher, porque começou a surgir máquinas, não vai precisar de tanto, não vai ter tantos empregos na zona rural. E ao contrário, surgiu muitas indústrias nas cidades, que trouxe mais gente ainda para morar na cidade. Em algumas regiões, a diminuição da população rural não foi tão rápida e intensa, devido ao recebimento de fluxos migratórios no campo, ou fluxo migratório é movimento, né? Migrando do campo para a cidade, da cidade para o campo, ou pela maior intensidade do êxodo rural. O que que é êxodo? Saída. Saída da zona rural, no caso. Por causa das indústrias, né? Modernização da agricultura. De modo geral, a população brasileira apresenta grande crescimento territorialmente concentrado e a continuação do processo de urbanização. Até hoje ainda estamos aumentando o processo das pessoas que moram na cidade. A região concentrada é caracterizada por altas taxas de urbanização e de densidade demográfica, ou seja, uma quantidade maior de pessoas morando no mesmo local. A região da fronteira agropecuária, né, que é de agricultura e criação de gado, considerando, considerando aqui Centro-Oeste e Norte, né, Centro-Oeste é a região que nós moramos, apresenta altas taxas de crescimento populacional e urbanização. O Nordeste apresenta uma dinâmica heterogênea, né? O que é heterogênea? Um pouco diferente do restante, né? Mas os dados indicam um processo de segmento das tendências observadas no Sudeste, com urbanização e concentração territorial da população. No Brasil, apesar da alta taxa de urbanização e da intensificação deste processo, um número significativo de municípios brasileiros apresenta população rural predominante. Ou seja, bem poucos municípios, né, apresenta uma maior parte da população morando na zona rural ainda hoje. Então vamos lá. Esse texto aqui era apenas para reflexão. Agora vamos voltar para a página 65 do livro de Geografia. A taxa de urbanização brasileira, né? A taxa de urbanização corresponde à proporção, ou seja, a quantidade de pessoas que vivem em áreas urbanas de determinado lugar em relação à população desse total desse lugar, né? Por exemplo, de 100 pessoas moram numa cidade, 85 moram na cidade e somente 15 moram na roça. Essa taxa mostra que o grau de concentração da população na cidade, né? Que é muito maior, né? Mora muito mais gente na cidade que na zona rural hoje. No Brasil, a taxa de urbanização era de quase 85% em 2015, segundo o IBGE, né, que nós já estudamos o que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ele faz esses cálculos, né, essas verificações para saber como está o desenvolvimento do Brasil. Isso quer dizer que a cada 100 habitantes, 85 viviam em áreas urbanas. Aí vamos fazer a atividade número 4. A taxa de urbanização brasileira está representada no gráfico abaixo. Complete a legenda identificando a parcela do gráfico correspondente à população urbana e a rural. Olha aqui, muito fácil, né? Se nós estamos falando que a maior parte da população hoje vive na cidade, a cor laranjada refere-se a qual? População urbana ou rural? E aqui 15%, que é a menor parte das pessoas hoje, moram na zona urbana ou rural? Então a cor verde é zona urbana ou zona rural? Muito fácil. Nem todo o território brasileiro é urbanizado da mesma maneira. Algumas regiões são mais urbanizadas e outras menos. Observe o gráfico a seguir. Ó. Agora vamos ver o Brasil por região. Por exemplo, aqui, ó, o Brasil, taxa de urbanização, né? Um exemplo, no Nordeste, 75% da população, perdão, no Norte, 75% da população mora na cidade. No Nordeste, 73% mora na cidade. No Sul do Brasil, 86% moram na cidade. No Sudeste, 93% da população mora na cidade. Isso vai até 100. E no Centro-Oeste, que é a região que nós moramos, 90% da população mora na cidade. Ou seja, aqui na região Centro-Oeste, né? De 100 pessoas, 90 moram na cidade e só 10 moram na roça, no campo, nas fazendas, nos sítios. E agora vocês vão responder, ó. Que região tem a menor taxa de urbanização? E a maior? Qual que tem a menor e que tem a maior? Muito fácil, é só olhar o gráfico, né? Em sua opinião, por que as taxas de urbanização são diferentes entre essas regiões brasileiras?
Aí vocês vão colocar a opinião de vocês. 6. Qual é a taxa de urbanização da região onde você vive? Ela é maior ou menor que a taxa de urbanização do Brasil? Qual que é a taxa de urbanização do Brasil? 85%. E aí, qual região que nós moramos? Centro-Oeste. Vamos para a atividade aqui. Ó. Esse aqui não é para copiar. Vocês não vão fazer essa cópia desse texto aqui. Vocês vão ler, né? Porque ontem nós falamos um pouquinho também sobre ambiente, né? Produção de lixo, reciclagem, reutilização. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto e não precisa de copiar o texto, mas vocês vão responder isso aqui, ó. Vocês vão observar, né, a imagem, fazer a leitura e vai responder. Que problemas ambientais são mostrados nas fotos? Ó, presta atenção. Problemas do ambiente. O que está causando o prejuízo ao ambiente? Ó, isso aqui é lixo, num rio. No lugar onde você vive, existe algum desses problemas? Como é a qualidade ambiental do lugar onde você vive? Muito tranquilo para vocês realizarem, viu? Qualquer dúvida que vocês precisarem de auxílio, entre em contato conosco. Fiquem com Deus e até a próxima.